Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, iPromovecast, que é o podcast da iPromove. E quem vos fala sou eu, Taylor, host desse podcast. Sou fundador, aliás, da iPromove, mentor de Promove Escola de Negócio. E aqui ao meu lado, ela, a chefa, a que manda em todas as coisas, a CEO do nosso grupo, do Grupo iPromove, Patrícia. Uma salva de palmas para Patrícia. Sejam muito bem-vindos, pessoal. É uma alegria estar aqui para levar à frente esse plano pelo coração de Deus, que é falar para você que busca aí um norte, uma direção na sua vida, nesse momento de decisão de carreira, decisão de empreender ou não, decisão de colocar adiante os seus planos. Então, aqui a gente quer te ajudar. É isso aí. E você sabe que aqui a ideia do nosso podcast é trazer pessoas muito mais interessantes que nós, né, Patrícia? Com certeza. E amigos também, não é? Você vai ver pessoas aqui que são pessoas de roda de amigos mesmo. É para falar, para te dar conselho na real. Né? Aqui a ideia é trazer na real, né, Teiro? Na real. Então, Patrícia, conta para nós quem que nós trouxemos hoje. Nós estamos aqui com o André Afonso. Ele é um empreendedor da área jurídica, então ele é associado de um escritório, muito bem sucedido naquilo que faz, casado com a Juliana, a Ju, nós conhecemos. A Ju. Pai da Antonella. Coisa mais linda, gente. Sim. E eu sei que ele é tenista, viu? Ele joga tênis, viu, gente? Então tá muito no hype jogar tênis e ele é tenista de longa data aí. Mas não para por aí, né, Patrícia? Não para por aí. Mas vamos deixar ele dar boa tarde, bom dia, boa noite, né? É tudo bem, André? Como é que você está? Olá, pessoal, tudo bem? Que delícia ver vocês juntos. Fico muito feliz, lisonjeado. Que momento gostoso de a gente voltar a estar mais próximos. É muito feliz, amo muito vocês. Ô, amigo, obrigado. Especiais para mim. Com certeza, a recíproca é verdadeira. Né? Não é à toa que é o primeiro, nós escolhemos a dedo, não é, Patrícia? A gente tem muitas boas lembranças com o André, da época do Dale Carnegie. Pois é lá que nós nos conhecemos, né? É verdade. Sim. Que legal. E quem diria que um dia seríamos vizinhos, não é? Vizinhos, no mesmo lugar, no mesmo condomínio. Aqui na cidade de Maringá, essa cidade incrível, maravilhosa. Diga-se de passagem, a melhor cidade para se morar no Brasil. Por 4 anos consecutivos. Olha só, gente. Então, Maringá quando eu falo que eu tô no paraíso, é sobre isso. É legal. Muito bom. Mas conta mais aí do nosso convidado, Patrícia, porque tem algumas Cara, que eu não imaginava, cara. Eu cara aqui com o histórico do André, porque eu nunca imaginei. Mas nem eu. Eu nunca imaginei que ele fizesse sapateado. O que é isso, André? Como é que é? Pois é. Hoje você tá aí empreendendo na área jurídica, super bem sucedido. E já sapateou na vida? Pois é, tive que sapatear. Eu tive uma escola muito importante de incentivo, inclusive dos meus pais, né, para a área artística. Lá pelos 7, 8 anos, eu fui incentivado a fazer teatro. Ah, que legal. Né? E aí no Maringá tinha alguns lugares e nós escolhemos o teatro da Flor Duarte. A Flor Duarte tinha uma companhia chamada Cia Trianon. E daí eu era perto da minha casa, ali na Zona 2, e eu tive a oportunidade de visitar esse lugar, né? Gostava muito de arte, de teatro, novela, essas coisas, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer aula de teatro aos 7 anos. E aí eu me dei muito bem. Lá por mais ou menos depois de uns 4, 5 anos ali fazendo teatro, me apresentando, eu tive uma oportunidade muito interessante de fazer uma propaganda a nível nacional. Olha! Uau! Com 13, 14 anos ali. Então, tive a oportunidade de fazer uma propaganda para a Doriana, né? Era uma campanha de Dia das Mães, né? Foi uma equipe que encontrou a gente. E a companhia da Flor, a Flor acabou nos indicando e a gente fez e rodou o Brasil inteiro. Que legal! E depois o teatro começou a exigir de mim outras situações. Eu tive que aprender teclado, piano. Aí teve a oportunidade de fazer uma peça que precisava de atuar como sapateador. E aí eu me aventurei a fazer algumas aulas de sapateado. E vai o André. E aí, beleza, né? Só que eu não fui sozinho, isso que é legal. A companhia toda foi junto. Poxa, que interessante. Então, eu tive a oportunidade de estudei 5 anos, me formei. De teatro tenho somados aí mais de 18 anos de teatro.
E sapateado formei em 5, depois continuei fazendo. E aí que veio uma decisão muito importante da minha vida, porque lá por 17, 18 anos eu tinha que saber o que eu vou fazer da minha vida, né? E como é difícil, não é? Esse foi o momento, né? Porque assim, o teatro estava pujante, eu estava viajando, eu estava tendo até um cachê, né? Um inicial, mas eu tinha tido um cachê. E teve algumas oportunidades que apareceram. E chegou uma outra oportunidade, daí já uma oportunidade um pouco diferente. De a gente fazer um teste para Malhação. Para Malhação. Legal. Então nós chegamos. A Flor Duarte tem uma irmã. Legal. Bem no hype, né? Então, a Flor Duarte tem uma irmã. Isso que ano, mais ou menos? Então, eu Década tinha, de 90, 2000? Tinha 17 anos. Por aí. 16 para 17 anos. Acho que por aí. E aí, o que acontece? Aí veio o convite para a gente fazer esse teste. Né? E a gente acabou fazendo esses testes e eu acabei passando nesses testes, né? Não, pera lá, não. Muita calma, que eu assisti a Malhação, gente. Mas olha que interessante. Eu te vi, então? Não, então, vamos lá, deixa eu explicar. A irmã da Flor Duarte chamava Ioia Duarte. Ela escrevia a Malhação. Então, por isso que nós tivemos a oportunidade de fazer esse teste. Esse teste, E aí passamos. O que acontece? Precisava ir para o Rio de Janeiro, precisava morar lá, precisava bancar, e minha mãe e meus pais não tinham condições. Né? Mas ia dar um jeito. Né? Então, assim, olha, se é isso que você quer mesmo, a gente patrocina você vai trabalhar, vai ganhar um dinheiro e se vira. E a Flor Duarte, que me conhece muito bem, porque ela me pegou com 7 anos, né? Nossa, que legal. E ela falou, André, eu acho que não é para você isso aí. Olha só. Não vai ser para você isso aí. E eu acredito que esse foi a primeira decisão importante da minha vida. Alguém me auxiliou a tomar essa decisão. Hoje eu tenho clareza dessa ajuda. Eu tenho clareza porque o mundo artístico ele é um mundo muito conturbado. Sim. E desde essa época, Deus já sabia quem eu era. Já tinha um plano. Uau. E as oportunidades que eu poderia ter nesse mundo, nesse contexto, sendo quem eu era naquele momento, né? de vida, eu ia, enfim, acabar indo para as drogas, homossexualismo, prostituição. Talvez te afastasse do propósito. E me afastasse do plano de Deus. Então, eu entendo que foi usada por Deus a Flor Duarte para me conscientizar. Eu estava, naquela época, eu ia entrar como coadjuvante do Galã, que era na época lá do Cabeção da Malhação. Você lembra dele? Lembro. Era nesse período aí. Então, ou seja, uma oportunidade de ouro, né? Se você for olhar claro, profissionalmente, né? E outros colegas meus que faziam parte nessa época subiram, estão lá, até hoje eles fazem sucesso, eu amo muito. Tem o Evandro, que ele é diretor, ele faz coisas maravilhosas. Olha que legal. Um amigo meu do coração, amo muito ele. A Daiane trabalha também com isso, é uma outra pessoa nessa época. E outras pessoas que estavam ali em volta também, ou seguiram, outros não. Mas foi aquele momento que mudou a chave para eu poder falar assim, e aí, o que você vai fazer da tua vida? É um ponto de inflexão, né? Minha mãe e meu pai sempre trabalharam, então eu não precisava trabalhar. Eu tinha uma condição razoavelmente boa, né? Classe média. Né? Então, e seus pais trabalhavam com o quê? Né? Minha mãe é bancária, a vida toda bancária. Legal. Né? Uma pessoa empreendedora também. A carteira dela era de pessoas empreendedoras, então o papo que ela sempre teve foi com acesso negócios. De pessoas que têm isso, de acesso. certa forma, você acredita que tem demais, né? E meu pai é representante comercial, ou seja, vendedor. Área de venda. Venda, né? Então eu via isso e nas minhas férias eu viajava com ele, via isso tudo acontecer. E aí eu olhei assim e falei, teatro não vai ser Olhou minha carreira. todo esse panorama, né, que estava à sua frente, eu aceitei, né? Teatro não vai ser minha carreira. O que eu vou fazer? Eu vou para a área de humanas, né? O que tem de opções na área de humanas? Porque eu sou muito comunicativo. Sim. Eu sou uma pessoa que tem uma energia muito boa. Então, eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Você põe um desafio para mim, eu dou um jeito de... Isso é verdade. Eu lembro quando nós nos conhecemos. Entendeu? Eu lembro. E aí, a gente olhou, né? Meu tio tem uma faculdade de Direito e é oficial de Justiça, mas nunca exerceu. Minha mãe começou, mas também não avançou. E, enfim, eu falei, olha, eu acho que o Direito é uma das opções.
fui estudar, acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso do terceirão com um professor voltado, que ele era advogado, voltado na área de direito administrativo, nem sabia o que era isso na época. E aí acabei fazendo TCC, fiz a faculdade e já na primeira... Isso é importante, já é uma dica para quem já escolhe e dá o primeiro passo na profissão. Porque muitas das vezes o jovem que vai escolher uma profissão, às vezes ele quer fazer aquilo por conta da vontade dos pais, da vontade de um amigo, de uma moda, de uma situação. E não porque às vezes ele... Ou pelo dinheiro, né? Ou pelo dinheiro. Essa profissão e não, às vezes, é isso que eu quero da minha vida. Às vezes não é. Mas, mesmo que seja, essa pode ser que a profissão que eu vou seguir. A dica que eu dou, que eu experimentei, que para mim valeu muito, é desde o primeiro momento. Presta atenção nessa dica, hein, galera? Pode falar. A minha dica é o que aconteceu comigo. Desde o primeiro dia que eu tive a oportunidade de entrar numa faculdade, eu procurei um estágio. Já de primeiro. E eu não pensava em dinheiro, que legal. Em experiência. Sim. E fui diretamente no núcleo de advogados para fazer um estágio. Então, eu fazia meio período de estágio, fazia faculdade, e no outro período eu fui atrás do fórum para ver como que é o trâmite processual, para entender esse lado também. Isso já no primeiro ano, cara. Na primeira semana eu fui atrás disso. Né? Que interessante. Então, assim, isso foi muito importante. Depois eu vi que eu precisava... tinha muitas áreas que eu poderia me aperfeiçoar. Isso é importante também. Você saber ser um especialista, não ser um generalista. Isso é um problema. Então, você saber focar para fazer um negócio, se dar bem com aquilo. Então, desde o começo, se eu for começar a focar numa área, é importante isso. No meu caso, eu gostava muito, por conta, como eu expliquei, do meu pai, que é empreendedor, da minha mãe, que tem acesso com empresário, eu gostei dessa área empresarial. Desde o começo. Nem sabia o que era mais ou menos isso, mas eu sabia mais ou menos que era um caminho que eu ia. Por exemplo, criminal já desde sempre. Não gostou? Não foi. Previdência também, não. Mas essa parte empresarial, trabalhista, eu falei, nossa, isso aqui me apetece. E aí eu fui para o estágio. Depois eu tive uma participação na prefeitura, que eu trabalhei lá na Proge, né? Fiquei lá por 2 anos, conhecendo toda essa experiência da área pública também. Já vi que não era para mim. Né? Mas olha que interessante isso que você colocou antes. Às vezes a pessoa quer começar um negócio, às vezes a pessoa vou fazer uma faculdade, e muitas vezes ela pensa, não, eu vou jogar tudo que eu tenho de conhecimento para trás. A minha vida pregressa, eu quero começar algo novo. E a verdade dos fatos, eu percebo isso, que eu sempre digo que o sucesso ele deixa pistas. Sim. E daí você conhecer, sempre teve essa vivência, essa realidade, você vivenciou a sua mãe falando sobre negócios com os clientes dela, do banco, seu pai, você teve essa experiência de certa forma também com vendas, né? Então você trouxe isso, e isso te alavancou de certa forma, né? Não, com certeza. O acesso que eu tive paralelo, né, a minha vontade específica conduz para a minha decisão da vontade específica. Ou seja, as pessoas que estão próximas de mim vão, de alguma forma, influenciar nas minhas decisões. E aí é importante que você falou isso, que nesse período a gente tem muitos amigos, né? Sim. Então, saber quem você anda também pode te levar ao sucesso. Isso me fez lembrar. Ou pode levar ao fracasso, dependendo de quem são essas pessoas. Eu estava contando para as meninas, porque elas estão bem nessa fase, né? Nossas filhas, a Lorena e a Lara, elas estão nessa fase decisória aí, de área de atuação e tudo mais. E eu contando para elas de quando eu tinha exatamente a idade delas, na minha visão, eu teria que ser farmacêutica. Porque ali na minha família, imagina, meus tios todos motoristas de caminhão, as minhas tias eram todas do lar, né? A única referência de uma pessoa bem-sucedida que eu tinha próxima de mim é de alguém que era farmacêutica. Então, na minha cabeça, talvez eu não queira ser dona de casa num primeiro momento, mas ser farmacêutica deve ser muito positivo. Tanto é que estudei pra caramba, André, pra passar no vestibular da UEM em farmácia, na época que estava 29 por 1. Então, fiz 2 vestibulares para farmácia e, sinceramente, graças a Deus que eu não passei, porque eu não sei
quem eu seria sendo farmacêutica? Não, ela não consegue espremer um cravo meu. Eu tenho dó de espremer cravo. Então, eu olhei para isso e contando isso para elas, eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado com as referências que a gente tem próximo. Definitivamente. Porque isso pode nortear ou para algo bem positivo, né? Que no seu caso eu vejo que foi positivo você ali ver seus pais imersos nesse contexto. A parte do teatro também. A parte do teatro. É isso que eu ia dizer, né? A importância... Acesso à cultura. Acesso à cultura e também você tem um mentor. Que é a Flor né? de Lis, né? Flor Duarte. Flor Duarte, ela foi sua mentora, de certa forma. São alguns mentores. Olha que interessante. Essa foi a primeira. E às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né? Mas busque um mentor. E quem seriam esses mentores? Cara, veja, aonde você quer chegar? Veja quem é a referência que está no seu círculo, que conseguiu romper aquilo que você quer. É verdade. Não é? Foi esse o caminho. E se aproxime dessa pessoa. Olha que legal, né, Taylor? A gente já teve boas referências e bons mentores nessa nossa jornada também de empreendedorismo, mas foi uma experiência muito impactante ter conhecido o empreendedor da XP. Sim. Né? O Benchimol, né? Que assim... Benchimol. Fantástico. É uma pessoa que você... A gente tem até um livro dele aqui, Na Raça. Foi muito na raça. Sim. Muito na raça. Então, importante também. Talvez hoje, eu não sei qual que é a idade que você tá, né? Você que nos assiste aqui, não sei qual que é a sua idade, mas durante a sua jornada, você pode ter mudanças de referências como mentor. Com certeza. Ao longo do tempo, né? Então, hoje pode ser que você olhe e fale assim, cara, eu admiro muito essa pessoa por aquilo que ela conquistou. Então, hoje ela é essa referência. Amanhã, essa referência pode se modificar. E tá tudo bem certo, né? Se acontecer isso. Porque a gente pode frustrar. Com certeza. Com a pessoa. E eu tive uma experiência de frustração. Eu vou chegar lá. Isso, continua que tá legal. Mas assim, aí a Flor Duarte foi minha primeira referência. No segundo momento, para tomar essa decisão, com certeza foram meu pai e a minha mãe, sem dúvida nenhuma. Que legal. Às vezes, as pessoas deixam de lado os conselhos dos pais. Sim. E Provérbios fala muito sobre isso, né? De você dar atenção aos conselhos dos seus pais. Porque o cabelo branco é sabedoria. Exatamente. Né? As pessoas... Existem bênçãos quando você honra o pai e a mãe. E honrar, não necessariamente você tá ali convivendo, encher de presente ou bancar. Não. Honrar é sobre respeito. Sem obedecer, né? É sobre obediência. E o caminho do direito, com certeza, eles me influenciaram assim absurdamente. Num primeiro momento a minha mãe e depois o empreendedorismo por conta do meu pai, dessa questão dos negócios que ele já teve e dessa representação que ele faz também. E aí eu segui a carreira ali, me formei, fiz estágios em várias coisas diferentes para tomar a minha decisão. Mas voltado à área do direito empresarial. Todas as áreas que eu entrei foram voltadas a essa. Desde o primeiro dia de aula, que eu já fiz uma pré-seleção. Já outro mentor que passou pela minha vida foi um professor chamado Faquin. Né? No curso de Direito. No curso de Direito. Ele me deu fez uma reunião comigo, falou, olha, eu estou abrindo uma pós-graduação lá em Londrina, e eu preciso de alguém, e você fala muito bem, você... Articulado, né? Você é muito articulado, conhece pessoas e tal. Você não quer trabalhar lá comigo? E aí eu falei, pô, Londrina, vou sair de Maringá, tanto que eu gosto daqui, meus amigos estão aqui e tal, mas eu aceitei o desafio. Fui lá ter essa experiência lá. Saiu da zona de conforto, Saí. Né? E aí eu fui para lá, ele me ensinou muito, eu fui... eu estudei muito esse período, porque como era uma pós-graduação, não tinha muita outra coisa para se fazer do que entender sobre o que tratava. Era voltada à área de direito empresarial, em direito constitucional. Então, eu estudei muito. Foi um período ali de uns 6 meses, 8 meses que eu estudei muito. Até que um dia eu recebi uma ligação, e aí entra mais uma pessoa de referência para mim, que estava desesperado aqui em Maringá, porque ele tinha ganhado uma eleição como vereador. E ele estava desesperado porque ele estava sendo atacado com a sociedade. Ele era líder do prefeito na época, como presidente da... Ele não era presidente da Câmara, ele era líder do prefeito na Câmara. E ele precisava fazer as defesas dele e ele estava assim, batendo cabeça na parte jurídica. Você não quer vir trabalhar para mim? Aí eu vi uma oportunidade, era 3 vezes mais que eu ganhava lá. Pô, e voltar para Maringá, né, cara? Falei pro Faquin, né, na época... quando a gente fala Faquin, não é o
o ministro. Ele é primo desse ministro, inclusive. Conheci esse ministro pessoalmente, jantei com que legal, ele e tal, cara. conheci o ministro Fachin, né? Ele é primo, né? O nome desse meu professor é Zulmar Fachin. Ele também foi uma excelente referência. Aí eu vim para Maringá, aceitei o desafio e eu trabalhava meio período. E eu falei assim, cara, eu não consigo só trabalhar meio período. E o que eu vou fazer o restante? Então, aí, como o Heine Macieira, que me chamou para... Ele era vereador. Como ele começou a ter uma qualidade melhor nas defesas dele, porque eu estava ali nos bastidores, fazendo no background, toda a defesa jurídica dos projetos de lei. E aí chamou atenção. O que o Heine melhorou? Aí descobriram que ele contratou um advogado, né? Não era um advogado. Eu tinha OAB, tudo, mas não era eu era um advogado, mas não exercia. Quem que é esse advogado? Aí chegaram até mim, enfim. Nesse período, eu tive a oportunidade de conhecer o Copegem, que é o Conselho Empreendedor aqui do Jovem Empresário da Associação Comercial. Que é fortíssimo, eu falei, né? cara, o que é isso? Eu fui atrás para saber o que é isso. Assim, né? Hoje já não é tanto assim, mas no passado havia assim uma situação em que as pessoas estavam lá, poucas pessoas se interessavam em assumir as lideranças. Eram poucos que queriam fazer as lideranças. Então, os líderes de lá precisavam de pessoas que pudessem dar continuidade. Precisava de sangue novo, né? E foi formado o Copegem, porque é o seguinte, ó, o pessoal lá do CAD vai envelhecer, vai fazer outras coisas. Quem que vai suceder? Então, o Copegem foi montado para ser sucessor do CAD, né? E aí, muitas dos membros do CAD indicavam os filhos. Tinha poucas pessoas fora. E aí, nesse período, o César Couto, que na época era o presidente, ele começou a angariar pessoas que também não faziam parte desses empresários que só estavam dentro da Assim. E eu fiquei sabendo disso uma vez, e aí que eu dou outra dica para os jovens. Você tem que ser corajoso. Porque eu não conhecia ninguém lá dentro. Eu só era um advogado que estava prestando assessoria para um vereador. Cara, que demais. Eu estava nesse período. E aí, eu falei, eu vou lá na Assim um dia para ver o que é esse negócio aí, que eu fiquei sabendo. E aí eu sentei numa das reuniões que estava do CAD. Não era nem do Copegem. Eu sentei e cutuquei uma pessoa que estava do meu lado. Falei, olha, eu vim visitar essa reunião aqui e tal, mas o que eu queria mesmo é conhecer o Copegem. Você conhece alguma coisa do Copegem? Quem que era essa pessoa que sentou do meu lado? O próprio César Couto, o presidente do Copegem. Uau! Então, olha a oportunidade, a coragem que eu tive de sair da minha zona de conforto, ir para uma reunião e eu aproveitei e sentei do lado do presidente. Aí ele falou assim, eu estou procurando pessoas como você. Vem na próxima terça-feira, que é um almoço, você tem um almoço, depois tem a reunião, e você vai fazer parte. Então, eu entrei desse jeito na Assim, né? E minha trajetória da Assim tem mais de 14 anos. Hoje eu sou membro do CAD. Olha que legal, cara. Eu tenho uma cadeira lá no CAD. Represento Assim no Conselho do Contribuinte, né? Então, quer dizer, eu comecei lá atrás. Uma coragem que eu falei, não, eu vou lá para ver esse negócio. E sentei do lado da pessoa que me convidou, já comecei a fazer parte. O Copegem realmente trouxe muitos negócios para mim, muitas ideias de empreendedorismo. O associativismo, ele traz isso também. É uma coisa mágica o associativismo. E aí na Câmara, indo para o Copegem, o advogado-geral da Câmara de Vereadores falou assim, eu quero conhecer esse André. Rafael Luque. Isso já tinha quantos anos? Parece que é uma vida que passou aqui, né? Não, isso era... Eu estava no meu primeiro ano de OAB, 2011. 12. Caraca. Por ali. 2012. 2011 para 12. E aí ele falou, quero conhecer o André. E aí ele me chamou, não no gabinete dele na Câmara, no escritório dele. E aí eu falei assim, vou lá conhecer teu escritório. Aí ele falou, André, seguinte, você não quer trabalhar comigo? Eu vi que o Heine trouxe você, ele melhorou bastante os argumentos e eu acho que você pode ter um potencial aqui. Beleza. E aí eu aluguei uma sala dele lá. Então, o que eu ganhava na Câmara, 1/3 era para pagar as despesas, entendeu? O restante eu me virava, né? Morava com meus pais ainda. E aí que eu tive o meu primeiro contato como advogado. Na meados ali de 2011 para 2012. Eu tirei OAB em 2010,
já em 2011 eu já comecei também a fazer esse triângulo. Sim. Que era Câmara, meio período ali no escritório e também o Copegem, que tinha umas demandas. Tinha uma demanda, né? O André Né? não podia ficar deitado durante o dia? Tranquilo. Já estava ganhando Razoavelmente 3, bem. 4 salários na época. Nossa, excelente, Agora- Era uma né? grana em 2010, 11. Aí você imagina, aí quando eu falo, André, que eu sempre insisto nesse ponto, né? Hoje, o mercado ele nunca teve tão propício para jovens, principalmente jovens cristãos, eu posso dizer, né? Jovens que de repente não querem entrar numa empresa ou porque na região onde ele está, na geografia onde ele está, ele vai ter que de repente quebrar algum princípio, alguma coisa para conseguir trabalhar. Então eu sempre digo, o mercado nunca teve tão aberto. Com certeza. Em que aspecto? Poxa, você pode atuar no digital, você pode trabalhar de casa, você pode se infiltrar em N situações como essas que você trouxe aqui, que é no meio jurídico, mas transportando isso para outras áreas. Então, assim, quando você não tem preguiça e corre atrás do que você quer, as coisas magicamente vão Mas não tem acontecendo. desculpa. Nessa época, tinha poucas oportunidades. Mas hoje são milhares. Muita coisa. Você pega um iPhone e faz um podcast como esse. É verdade. É isso aí. É Não verdade. tem desculpa. Você faz. Não tem o que desculpa que quando ser você quer fazer. feito com a ferramenta que você tem. Perfeito. Então aí, esse momento da minha vida foi muito louco. Porque, tipo, aí que tá. Comecei a ganhar dinheiro, porque eu comecei a trabalhar meio período e começou a entrar dinheiro. Sim. Como é que veio esses primeiros casos? Contato do Copegem e o próprio Rafael Luque, que mandava algumas coisas e a gente dividia honorários. Uhum. E eu ganhava um bom dinheiro na Câmara. E eu estava começando a voar, porque já estava com carro, quitado, já estava muito bem. É o sonho de muita gente. Maravilhoso. E tem um ponto muito importante, que aí entra um outro líder de referência da minha vida. Sentava próximo de mim um rapaz. Ele andava até meio tortinho, assim. Ele era esquisitinho, vamos pôr assim. E aí, um dia, ele me abordou no meio do trabalho e falou assim: André, nós nos reunimos todo sábado às 4h na casa de um amigo pra gente conversar, fazer uma oração. É uma célula. Ele falou uma coisa assim pra mim, é um tal de célula. Você podia ir pra ver, eu acho que você vai gostar. E eu tava no auge ali e falei: mas sábado à tarde? De boa, tô tranquilo, eu vou lá. E ele me chamou. Ele topava tudo, né? E ele me chamou Tô de cara. pra ir numa célula. E isso mudou minha vida. Foi Uau. ali, através da célula, que eu... foi nesse momento que eu fui conhecer a palavra, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, Uau. de confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi nesse período. Quando eu estava... No auge. No auge de começar a explodir como empreendedor, como dinheiro no bolso, fazer o que quer da vida. Podia fazer um monte de doideira. Acabar com tudo, ter namoradas, enfim. Era aquele momento. Mas Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E hoje eu vejo que Deus me colocou a pessoa certa que eu tenho hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, minha vida pessoal, vida matrimonial. Porque se não fosse dessa forma, se Jesus não entrasse na minha vida naquele momento, naquele exato momento, um pouco tempo depois, tudo isso poderia ser em vão. Talvez eu nem estaria aqui com vocês. Uau. Né? Eu vejo muito isso, porque nós não sabemos tomar as decisões se a gente tomar por nós mesmos. Se a gente não for para a oração e pedir orientação do Senhor, as nossas decisões acabam sendo nós mesmos os responsáveis. Se nós tomamos as decisões sendo orientados por Deus, Ele é nosso sócio. Então Ele garante, de alguma forma, que se a decisão for dele, que as coisas vão dar certo. Então eu vejo que nesse momento da minha vida, quando o Senhor entrou na minha vida, que aí hoje eu tenho toda a justificativa para o sucesso que eu tenho na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então isso foi um marco para mim. Na Câmara de Vereadores, onde ele me levou para uma célula, me levou para uma igreja, eu pude conhecer, me batizei. Ah, que legal. Foi que eu conheci a Juliana e tudo mais, né? Que bacana. Então esse é um momento também que marcou a minha vida. Mas o que aconteceu quando tudo isso Estava rolando, né? foi que eu comecei a crescer muito na parte da advocacia. Olha, Crescer muito legal. por conta do networking que eu fazia fora do meu ambiente de família, de amigos. Eu gostava muito disso, né? E aí, o que aconteceu?
O Raio não foi reeleito. Também eu acredito que foi a mão de Deus também. Porque se ele fosse reeleito, ele também me chamar. Mas eu fico imaginando hoje, pelo crescimento que estava acontecendo, paralelo à Câmara, o escritório, eu ia, de todo modo, entrar de cabeça. Em algum momento você ia... E aquele ano, 2014, o Raio não foi eleito... 2013, né? Foi eleito. 2014. Em 2014 eu entrei 100% na advocacia. Dependia dali da advocacia. E aí, 2014, eu comecei a crescer, 15, 16, 17, comecei a crescer e mais ou menos 16. O que acontecia? Começou o escritório dessa pessoa não ter muito movimento das pessoas dele, mas de mim. Olha que interessante. Por conta dessa vasta conexão que eu tinha com o PG. E eu comecei, o cliente trazia outro e eu tratava bem, e voltava. E aí começou a ficar insustentável essa situação. Daí um outro escritório que já estava me olhando me chamou, né? Um casal, né? Dois sócios me chamaram e falou assim: a gente quer que você seja nosso associado aqui. Beleza. Aí eu me despedi do Luque. Meu amigo até hoje, né? Não tivemos nenhum atrito. E eu fui para esse outro escritório. Para resumir minha trajetória nesse outro escritório, aconteceu a mesma coisa. O escritório era movimentado, muito movimentado, por conta dos meus negócios. Dos seus clientes. E os clientes dele também cresciam. O escritório sempre foi muito próspero, né? Mas eu comecei a crescer muito também ali dentro. E aí, para mim, ficou insustentável, para eles ficou insustentável. Nós somos amigos até hoje, eles têm um escritório muito próspero também. Só que, assim, minha força de empreender, trazer mais pessoas, que eu queria contratar pessoas, que eu queria ter mais pessoas perto, estava conflitando ali. E aí, eu tive a grata surpresa na época eu fui votar, eu lembro até hoje, na eleição da OAB, que ia ter uma nova eleição da OAB, e eu fui lá votar e eu vi um amigo meu de infância, do colégio, o Gustavo. Falei: oi, Gustavo, tudo bem? Estudaram aonde? No Regina Mundi. Ah, no Regina Mundi, que legal. E aí, Gustavo, o que você tá fazendo? Tô no escritório. E daí, você tá gostando? Tô. Cara, tá gostando ou não tá? Ah, tô. E eu não senti ele muito firme. E eu falei: eu tô meio assim também, vamos tomar um café esses dias? Sabe quando a gente fala vamos tomar um café? Só que o problema é que quando você fala isso pra mim, o próximo passo é o seguinte: é marcar, exatamente, né? Isso é outra dica. Não fala assim, depois eu te ligo. Depois a gente se fala. A gente marca a data. E aí, depois... Porque se você não marca, não acontece. Não acontece, ele não chega. Não chega nunca. Sempre amanhã. Amanhã a gente liga. Amanhã é amanhã. E daí vai. E aí eu falei: cara, vamos almoçar. A gente foi num restaurante, lembra até onde? Se esse restaurante não faz, ele ainda não é teu patrocinador, então não vou falar aqui. Não, pode falar. Vamos fazer um merchan de graça aí. A gente marcou lá no Silvan Cut. Silvan Cut, gente. Maravilhoso. Não, vou fazer uma pausa. Silvan Cut. Top. Topíssimo. Perfeito. Na medida. Perfeito. Sensacional. Eu, se fosse você, eu iria no Silvan Cut. E aí a gente olhou um pra cara do outro: cara, qual é o teu momento de vida, qual é o meu? A gente estudou junto na mesma sala. Eu falei para ele: Gustavo, a gente fazia trabalhos de arte, trabalhos de matemática, trabalhos de história, e entregava e dividia a nota. Por que não fazer isso de maneira profissional? Poxa, que em vez do trabalho de escola, ser responsável jurídico por algumas coisas. Ele gostava muito da área contratual, societária e trabalhista, mais forte na trabalhista, e eu na área contratual, societária e também na trabalhista. Então, casou os mesmos interesses. Cara. E outra coisa, como Deus é maravilhoso, preparou a pessoa certa para ser meu sócio. A nossa sociedade vai passar dos 8 anos agora. Ele é uma pessoa totalmente diferente de mim. Bom. Totalmente. Que interessante. Então é complementar. Eu tenho uma personalidade, assim, expansiva, entendeu? Comunicativa e tal. E ele é no Enneagrama a gente chama ele de tipo 5, né? Vocês já estudaram Enneagrama. Tipo 5. Ele é uma pessoa calma, tranquila, racional. Metódica, assim, muito inteligente. Um dos advogados mais inteligentes que eu já conheci em toda a minha trajetória.
A experiência real que eu tive com ele. Que legal. E eu, então, combinei com ele. Eu vou atrás dos clientes, faço a parte comercial e ele ficaria com a parte teórica, parte técnica operacional. Uhum. Então, é um motor, gasolina e um motor. Então, eu entro com a gasolina e ele faz o motor funcionar. Da vida do conteúdo prático. E deu muito certo essa parceria desde o início, né? Uhum. Ele é uma pessoa cristã também, nós oramos pelos nossos clientes, pelas nossas causas. Quando tem dificuldade, a gente vai, se prostra, lê a palavra. Então, isso também é muito interessante, você ter parceiros com o mesmo... Professam a mesma fé, né? Professam a mesma fé. Uhum. Um Deus que tudo pode, que tudo então, vê, né? Eu vou me associar com outra pessoa que não professa a mesma fé, mas eu vou converter ele. Não é por aí. Eu não sei se é por aí. É igual você, né? Vou namorar com alguém que não professa a mesma fé, nem ama Deus, porque eu vou convertê-lo. Meu amigo, uma coisa depois que a gente casar... depois que a gente casar, cara, esquece, você vai entrar numa furada. Porque o fato é, o ambiente sempre vence. Com certeza. Né? É uma realidade, é uma máxima. E, de fato, converte primeiro antes de começar a namorar. Dá estudo bíblico para ele primeiro, né? Para que Deus envie uma pessoa convertida. Começa por aí, né? Mas não caia nessa besteira, não caia nesse erro, né? Mas uma coisa interessante que você falou, que por 2 vezes você começou, trabalhou em 2 escritórios, né, como associado, e é muito interessante a maneira como você entra, mas em especial a maneira como você sai. Porque você colocou aqui para nós, né? Que você tem um bom relacionamento com eles, são seus amigos até hoje. Sem dúvida nenhuma. E eu indico clientes, inclusive, para eles até hoje. A especialidade deles são diferentes, na verdade complementares, né? O Luke é um especialista em direito público. Cara, ele é um lord, eu falo assim, né? Olha que legal. O Rafael. Ele é muito querido. E aí, então, eu tenho uma amizade muito grande com ele. Os outros 2 sócios, o Edu e o Rafael, pessoas espetaculares, trabalham na área agrária. Eles vão para a área do direito empresarial agrário. Olha que interessante. Então, assim, os caras são excepcionais, são muito bacanas. Gosto muito, tive uma experiência excepcional com eles. Então, por tudo que a gente passa, não dá para a gente deixar mágoas. Procure fazer o melhor, né? Para que você saia em paz e a pessoa também. Mesmo que aquilo tenha um fim, né? Isso é interessante esse observar. Olha que coisa interessante. Namoros, né? Como? Claro. Quando você termina um namoro, é importante você terminar bem. Né? Na medida do possível. Eu sempre gosto, cara, de uma experiência que a Paty conta, que é assim. A Paty sempre trabalhou na área antes de entrar na área das vendas, né? De gestão e RH. E toda vez que ela ia demitir alguém, e até hoje ela faz isso, ela chama a pessoa e explica o porquê que ela está demitindo. Olha, né, nós tínhamos essa expectativa, né, infelizmente não aconteceu, mas e eu acho muito bonito isso, porque ela deixa a pessoa sair com a situação assim, sair bem. E aí, o que eu quero dizer com isso? Estamos deixando a Lorena, deixamos na escolinha, né? Quando ela foi colocar o cinto para travar atrás, que ela estava, amor, vou atrás, né? Aí passou um carro na minha frente, bati o carro e ela não tinha prendido o cinto, né? E a gente acidentou, tal. Aí ela machucou um pouco o pescoço, chamou o SAMU veio, travou ela, levou lá. Toda travadinha, não sei se você já passou por essa experiência. Não é nada legal, né? Já vi. Mas você fica totalmente assim, à mercê do outro. Sim. Quando ela chega no hospital, quem que é a enfermeira que vai recepcioná-la? Quem? A moça que ela tinha demitido anos atrás. Nossa. E ela olhou para a Patrícia. Como que foi, Patrícia? O que ela falou? Que interessante. Ela já olhou para mim e falou... O que você está fazendo aqui? De todo modo, seja bem-vinda, eu vou cuidar de você. Eu falei... Você vê? Ixi, olha que interessante. Ainda bem... que pode acontecer. Não dá. Então, isso de você saber fechar um ciclo... com certeza. É muito importante. Porque a Terra é redonda, né, gente? Exato. Então, e as pessoas, a gente percebe assim... Principalmente depois da pandemia. Parece que o estupim ficou mais curto. Sim. Então, você percebe que não dá mais para você esticar tanto. E aí é onde exige, pelo menos daqueles que prezam pelo posicionamento de ser um bom profissional, um profissional refinado, o tratar isso. Porque é muito mais fácil, né? A gente tem amigos que são empresários também, têm os seus negócios.
bati na mesa, mandei caçar coquinho. Cara, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que você termina um ciclo assim? Não tem como. E isso impacta, inclusive, eu vou só trazer um pouco da minha experiência aí profissional. Hoje, especialmente, eu estou atuando com M&A, compra e venda de negócios. Então, às vezes, a gente faz a composição societária e observa que, às vezes, aquela empresa está com algum problema. E a gente, às vezes, não identifica muito o que é. E olha, o RH está tudo certo, a finança está tudo certo, o operacional está tudo certo, o marketing está tudo certo. Mas o que está acontecendo? De repente, Patrícia, a gente olha que um dos sócios tem uma outra sociedade que não foi finalizada da maneira correta. E é batata. Quando você resolve esse ponto, parece que as outras destravam todas. Porque nós precisamos encerrar os ciclos. Precisamos. E se você tiver a oportunidade de encerrar os seus ciclos de maneira harmônica, razoável, social, ética, é melhor ainda. Isso reverbera ainda mais. Mas tem muitas coisas das nossas vidas que travam porque a gente não fecha as portas da maneira correta. Ou deixa elas entreabertas. Que demais. Isso é poderoso. Isso é uma dica que eu vejo dessa análise que eu tenho profissional hoje, que a gente precisa fechar os ciclos. As coisas fluem. Por que as coisas às vezes não dão certo? Veja se não tem uma porta que você não fechou. Ou fechou de maneira inadequada. Né? Então, isso é importante trazer, porque as pessoas vivem tendo relacionamentos, vivem tomando decisões, e aí, às vezes, as coisas acontecem ou não estão acontecendo da maneira como devem acontecer, é porque elas não fecharam o ciclo que precisa ser fechado. E às vezes então, é uma porta, né, André, que precisa ser fechada e a pessoa vai lá e coloca um calço. Um calço ali para ela não... Sabe? Então, de fato, faz muito sentido isso que você falou. E quando a gente decide fechar, e aí entra aquele insight que você trouxe, né? De você estar submetendo a Deus. Então, hoje se fala muito sobre essa questão da submissão. Sim. Porque pra gente que tá, igual eu e Taylor, a gente sempre tá num curso, sempre tá numa especialização, sempre tá... não pode parar. A gente ouve muita coisa. Não dá. Muita coisa, né? O tempo todo aprendendo. Mas você tem que trazer daí pro seu território isso que você aprende e pensar assim, cara, eu tô buscando me profissionalizar, buscando aprender, buscando refinar meu conhecimento, mas, eu tô trazendo isso para submissão de Deus, né? Sim. Se eu sou alguém que teme a Deus e que quero servi-lo, o meu plano profissional tem que ficar fora. E Deus está vivo. Alcance, nós temos acesso à sabedoria de Deus. Ele vai falar com a gente. Dessas trajetórias que eu compartilhei com vocês, que é sair da Câmara, que é ir para um escritório, depois ir para um outro, e aí abrir minha própria sociedade, todas elas são pautadas por uma palavra que eu recebi, que eu pesquisei. Eu tenho lembranças de todas elas. Eu tenho anotado todas elas, em que Deus me direcionava a fazer o que eu tinha que fazer. Até teve uma delas aqui, eu até não vou especificar qual, que eu precisei fazer uma prova com Deus. Deus, se é o que você quer que me tirar desse ambiente aqui, eu queria que caísse um quadro. Eu fiz essa prova de Deus. Se quando cair esse quadro, eu entender que é você que está me dizendo que é agora, esse é o momento. E pasmem vocês, teve uma tarde que a gente, de repente, uma correria do escritório, mas o que aconteceu? Cheguei num ambiente do escritório, estava caído um quadro e a parede estava torta, estava caindo um pouco assim do gesto do negócio. Quando eu olhei aquela situação, eu falei, é o sinal de Deus. Olha só. E aí eu voltei para a palavra, e aí ele me entregou a palavra. Olha que interessante. E aí eu abri minha sociedade. Que loucura. É muito interessante isso, né? Às vezes as pessoas querem uma resposta de Deus, mas sem buscar a palavra. Não, tem que confirmar. Você vai ter que confirmar. Às vezes você recebe de um profeta. Você vai ter grandes negócios. Tá, legal. Você pega aquilo e guarda. E vai orar em cima daquilo. Vai ver se você vai ter uma confirmação. Porque Deus é imutável e a palavra dele também. Quer dizer, se foi dele, ele vai confirmar. Não tem outra opção. Então, essas minhas decisões que eu tomei na minha vida, que impactaram todas, depois da conversão em especial, todas elas foram pautadas num direcionamento de Deus. Né? Eu não paro de fazer negócio. São vários negócios que eu tenho feito. E a maioria deles, quando eu tomo uma decisão, é pautada sempre numa decisão. Porque eu digo, como eu disse no começo, se eu tomar essa decisão sozinha, quem divide comigo as responsabilidades?
Eu mesmo. Uhum. Agora, se Deus é meu sócio e me aprova para fazer isso, de alguma forma ele vai me abençoar, vai fazer com que minha vida abençoe a vida de pessoas, não tem como dar errado. E quando dá errado, ele vai trazer uma solução, porque foi ele que te orientou a fazer, entende? Então ele vira seu sócio. Faça as coisas com o melhor sócio de todos, só o próprio Deus. Então, é uma dica Isso espetacular. É muito legal, porque assim, pelo menos para mim e para o Taylor, todas as vezes que em algum momento a gente se perdeu no caminho, porque acontece, né? Às vezes você é tomado pelo fluxo do negócio que você mesmo criou. A correria, né? E aí Vai você vai entrando nisso. Em alguns momentos a gente começou a ter problemas, problemas em série, né? Uma hora é uma coisa, outra coisa. A gente olhava e falava, será que a gente está quebrando algum princípio? Aí você volta e fala, é esse. Tá vendo? Eu errei aqui, ó. Tinha que ter feito... Se o plano de Deus era daquele jeito, por que você foi mudar? E às vezes a gente vai mudar mesmo. Você pautar a sua vida em torno dos princípios e valores, né? Que se você conhece já a palavra de Deus e as promessas que ele faz, né, de quando você entrega o seu caminho para ele e confia, ele tudo fará. E é tudo mesmo. Agora, quando você se perde nesse caminho, ainda dá tempo de voltar. Eu não sei a situação que você está hoje, de repente você está aí ou desempregado, Sim. ou passando algum tipo de necessidade, ou nessa dúvida, gente, meu salário não está dando para suprir minhas necessidades, o que eu vou fazer? Preciso tomar uma decisão. Então, assim, como o André disse, a gente está falando de um Deus que está vivo e disponível. Disponível. Né? A distância de uma oração. Então, você saber entregar, delegar para Deus essas incumbências, de dirigir sua vida no caminho que, de repente, Ele está tentando te mostrar e você está relutante. Então, eu digo para você, olha, confia e vai. Porque vai valer a pena. Os caminhos do Senhor, eles podem não ser os mais fáceis. Geralmente não é. Não. Geralmente não é. A porta é mais estreita. Só que hoje, por exemplo, olhando todas as decisões pautadas, vale a pena. Não foi do dia para a noite que eu cheguei na condição onde eu estou. Foi muito demorado. Foi muito lutado. Foi noites, foi decisões, foi uma série de situações. Mas valeu a pena aguardar o tempo certo das coisas. A própria palavra fala que há tempo certo para todas as coisas. Então, às vezes, pode ser mais demorado seguir os princípios, mas vale muito a pena. Uau. Porque ninguém pode levantar um dedo para falar da minha trajetória. Ninguém pode falar que eu fui de alguma maneira aproveitador de alguma situação. Ninguém pode falar que eu fui contra algum princípio. Porque não foi. Eu tenho meu próprio advogado que diz isso, que é o próprio Deus. Então vale a pena você dormir, acordar e ser uma pessoa de referência para outras pessoas. Porque se segue princípios. Eu gosto daquela máxima quando a Patrícia falou, né? Quando a gente se perde, né? A gente sempre trabalhou muito isso. Toda vez que eu estou perdido, eu tenho que voltar ao marco zero. E para mim, o marco zero é Deus, é a palavra dele. Quando você se perde, volta para a palavra. Porque através dela você vai encontrar o caminho seguro, você se reencontra, você descobre. Toda vez que a gente acaba se perdendo, muitas vezes a gente se perde porque a gente acaba esquecendo quem de fato eu sou. Exato, em Deus. Exatamente. Né? E quando eu me vejo e paro para analisar quem eu sou de fato, eu sou um filho amado de Deus, né? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. E daí quando você começa a deixar de lado o que você no sentido de... Eu gostei demais, esses dias eu estava assistindo um podcast que o cara falou assim, fale para mim quem você é sem dizer o que você faz. Eu já vi isso. E é muito sério poderoso isso. É poderoso, porque quando você para fazer uma reflexão, e muitas vezes a gente acaba se perdendo nisso aqui, olhando a vida dos outros e esquecendo de olhar para dentro de si. Porque quando eu olho para dentro de mim, eu começo a me entender, eu tô gostando desse cara que eu sou, entende? E quando eu gosto de mim, aí eu cumpro o segundo mandamento, que amo o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar outra pessoa se eu não me entendo, se eu não me conheço, se eu não me amo? Agora, quando eu começo a parar, a analisar, ver o Deus que me criou, e assim, eu estava ouvindo também esses dias atrás um cientista dizendo que
a nossa, olhando toda a realidade do espermatozoide para poder chegar no óvulo e tudo mais, nós somos, a probabilidade de eu existir é quase que infinita, é um milagre. Uhum. E quando você começa a analisar isso, que é o Deus que te chamou, que eu chamei do ventre da sua mãe, né, e tudo mais, você começa a perceber quem você é. E quando você percebe quem você é, parece que você encontra o seu caminho. Não tem prosperidade, não tem... Porque prosperidade não é só financeira. Prosperidade é um abundância, né? Uhum. Sem uma sociedade com Deus. Uhum. Porque sozinho você pode até ir longe, mas as tuas forças por si só vão acabar. E eu achei bem legal o que você trouxe, porque, de repente, quando você saiu das outras sociedades, você podia ter olhado e falado assim, cara, eu vou sozinho. Porque eu já tenho clientela. Sim. Né, meu escritório está movimentado, mas ainda assim você entendeu que não precisa ir sozinho. Posso ir com alguém. E apareceu a pessoa certa. Né? E eu fui para Deus para saber se era. E, cara, foi tudo maravilhoso. Alguns meses atrás, eu ainda estava naquela pegada da Dale Carnegie. Foi naquele período, alguns meses antes de formar essa sociedade. E a Dale Carnegie também me trouxe uma... O que eu digo que a Dale Carnegie fez comigo, né? Eu ganhei de 3 a 5 anos à frente dos meus concorrentes, atuando com os princípios da Dale Carnegie. Quer dizer, eu vejo como Deus cuidou de mim, me dando acesso a informações nos momentos certos da minha vida. Né? Isso tem acontecido ao longo da minha trajetória inteira. No momento certo acontecem as coisas certas. E aí que seria interessante falar do BNI. É isso que eu queria chegar. Porque assim... Falar do BNI. Você colocou a questão do associativismo, a questão do network. Sim. E o que é o BNI, então? Explica pra gente. Como foi? É interessante a conversa. É interessante o ponto. É o seguinte, eu estava normal com o meu sócio já, tocando o escritório... estando dentro do Copegem, associativismo e tal, e meus clientes trazendo mais clientes e tudo mais, né? Aí teve um dia que eu postei uma coisa na rede social sobre o direito. Eu postei uma notícia e fiz um comentário informativo e um amigo meu comentou lá. Só que ele comentou de uma maneira um pouco jocosa. Não foi ofensiva. Foi, tipo, uma brincadeira. E eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui tá errado. Não tá certo esse negócio aqui. E eu liguei pra ele. Eu falei, ô fulano, cara... O que tá acontecendo, né? Por que você escreveu aquilo lá embaixo? É uma notícia interessante. Você que pode me atrair cliente e tudo mais, né? As pessoas podem ver que eu tô interessado nesse assunto. Então, por que você escreveu aquilo? Porque eu acredito, fulano, que nós temos que impulsionar um ao outro. Eu falei exatamente essa fala pra ele. A gente precisa impulsionar o outro. Você tem que vir nesse comentário e dizer, ó, verdade, o André, entende desse negócio. Se alguém quiser um bom advogado, eu indico. Escreve alguma coisa positiva. Acho que se você postar isso, eu vou fazer isso com você. E aí ele conversou um pouquinho comigo e desligou o telefone. 2 minutos depois, ele falou assim, não, é o seguinte, André, me ligou. É o seguinte, velho, cara, é o seguinte, ó, você tá certo. Você tá muito certo. A gente tem que fazer isso. E é por isso que me lembrei agora que vai ter uma reunião amanhã, às 6 horas da manhã. Será 3 da tarde. Amanhã, 6 horas da manhã. Você topa ir numa reunião 6 horas da manhã? Como assim 6 horas da manhã? Nunca vi reunião 6 horas da manhã? Já foi numa reunião 6 horas da manhã? Como assim reunião? Vai ter uma reunião 6 horas da manhã. É um tal de BNI, que eles vão vir aqui para Maringá e estão fazendo algumas reuniões aqui. E eles vão tratar mais ou menos disso que você está falando aí, mas eu não entendi também, fui pesquisar. Eu falei, não, eu topo ir. Aí eu fiz a minha inscrição e fui pesquisar o que é BNI. BNI, Business International Network. Tá, beleza. O que é isso? É um grupo de empresários que se reúne. Tá, também não entendi muita coisa. E fui nessa reunião. Cheguei na reunião, teve a reunião de explicação do que é o BNI. Eu me interessei bastante. E depois dessa explanação, tinham mais ou menos umas 20 pessoas na sala. O instrutor da explicação falou assim, agora cada você tem 1 minuto para falar do teu negócio. E pede ao final desse 1 minuto, você vai explicar um pouco, qual é a referência que funciona para você. Que seria um bom cliente para você? E eu era o primeiro da fila. Eu era o primeiro sentado assim, né? Aí começamos com você. Ele apontou para mim.
eu falei, cara, o que eu vou falar? 1 minuto, cara? Não dá pra falar nada de 1 minuto, né? Só sei que eu levantei e falei, ó, meu nome é André. Aí o Dale foi forte daí, né? Foi poderoso aí, né? Que filtrou, né? Eu falei, olha, eu sou André Afonso, sou advogado empresarial, eu atuo com assessoria jurídica e eu sou um advogado muito transparente. Eu não deixo meu cliente esperar como é que tá o processo dele. Eu me antecipo e já falo. Se você conhece alguém que está incomodado com isso, me manda. Uau! Eu consigo resolver. E sentei. Aí o outro foi indo, cara, assim, eu fui muito bem nesse dia. Uhum. Fui muito bem. Os outros não mandaram bem. Estouraram o tempo, enfim, não foi muito legal. O que aconteceu? Na hora que eu sentei, acabou a reunião, eu tava fechando minhas coisas, 2 pessoas chegou para mim e falou assim, pô, eu acho que eu tenho alguém para te indicar. Ou eu acho que eu gostei do teu pitch, eu gostei do que você falou aí. Como é que é esse teu escritório? Eu falei, será que foi combinado isso? Né? Achei estranho. Uhum. Quando acabou a reunião, eu me portei para o Vinícius, que era a pessoa que estava apresentando, que trouxe o Benim para Maringá, o Vinícius Moraes. Uhum. Falei, cara, eu quero você no meu escritório. Eu intimei o cara. Você vai lá no meu escritório. Eu quero conversar com você. Porque eu imaginei, isso aqui deve ser uma pirâmide, isso aqui deve ser uma maçonaria, isso aqui deve ser isso não é de Deus, né? Multinível, esse negócio, não sei não, tá esquisito. Tá suspeito. Levei ele para minha sala de reunião, botei ele na parede. Cara, me abre o jogo, o que é isso? Ele falou, é exatamente isso. Isso começou, aí ele me contou os bastidores, né, de uma reunião. Eu falei, cara, então tá bom. Quanto que custa esse negócio? Na época era 3.900. Hoje é 5.000, né, para vocês. É uma anuidade que se paga. Uhum. Eu falei, tá aqui. Peguei o dinheiro do caixa do escritório, falei com o meu sócio e entrei. Eu vou fazer parte desse negócio. Ele falou, não é bem assim. A gente tem que montar um grupo para poder lançar um grupo. Então, nós temos um grupo já em formação e como não pode ter concorrência de profissionais no mesmo grupo, porque se você tem concorrência, você não indica. Você acaba fazendo... Sim, uhum. Então, você vira referência dentro do teu grupo porque você é o especialista. É o único, né? É o único dentro daquele grupo. Uhum. Então, nós temos um outro grupo aqui, então nós estamos montando um segundo grupo. E esse segundo grupo vai se chamar BNI Conecta. Tudo bem? Uau. Tudo bem. Uau. E o outro Conecta. E o outro tá montando lá. Beleza. E aí foi começando a montar, as próximas terças-feiras foram começando a ter reuniões, mais pessoas se interessando e pagando, mas eu fui o primeiro a pagar. Nem do outro grupo ninguém tinha pago ainda, só estava nas reuniões de informação, de formação do grupo. Eu já cheguei na reunião de formação, já paguei a anuidade, falei, não, eu quero... Você viu uma oportunidade. Eu quero fazer uma coisa acontecer. Mas o que você viu? Eu vi o seguinte, eu já fazia isso, Patrícia. Eu já conhecia, por exemplo, você e conseguia te indicar para minha carteira de contatos. Uhum. Só que, eu fazia isso de maneira natural. E, às vezes, quando dava certo um negócio, você me comissionava, às vezes. Ou um cliente, ou uma situação que eu promovia. Uhum. E aí ficava... Isso já acontecia. Se isso tomasse uma proporção maior, eu falava, não, você pode voltar para mim de uma maneira bem interessante. Em escala. Isso que me chamou a atenção. Uhum. Uma coisa que eu já fazia, indicar pessoas. Porque quando, por exemplo, você precisa lá de um eletricista, às vezes você não tem nenhuma na carteira de contatos. Aí você vai pedir indicação. Dá para confiar em qualquer um que te indica? Ah, não dá. Agora, se alguém te indica que é do teu convívio, do teu convívio, você fala assim, Patrícia, ó, esse cara aqui é bom. A probabilidade de você fechar é maior. Com certeza. É isso que eu olhei. Falei, não, peraí, esse negócio tá diferente. E aí, nós começamos a montar o Conecta. Em pouco tempo, o Conecta tinha 46 pessoas. E o outro estagnou. Caraca. O outro estagnou. Foi que nós nos reunimos e precisava montar o trio de liderança. Todo grupo tem um trio de liderança que muda a cada 6 meses, é bem dinâmico. Uhum. E esse trio de liderança, o Vinícius identificou eu como uma pessoa adequada para ser o primeiro presidente do primeiro trio de liderança do Conecta. E aí ele chegou com essa bomba. Mas, André, é o seguinte, você precisa saber fazer uma reunião. Porque não é essa reunião de informação, é uma reunião totalmente estruturada. Uhum. Beleza. Aí eu fui para Curitiba para ver um grupo maduro já, de 2 anos, rodando. Uhum. Meu Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Num grupo PNI, você fica sentado e a reunião ela é orgânica e ela é bem dinâmica também, mas ela tem uma pauta. Uhum. Eu não me segurei na cadeira. Eu pegava meu celular e não pode usar celular, né? Uhum. Tem um compliance para as reuniões. Uhum. Tem um momento do celular, enfim. Uhum. E eu ficava assim, tirando foto e tirando vídeo e as pessoas agradecendo, e as pessoas fazendo conexões uma com a outra. Eu fiquei enlouquecido com aquilo.
Tanto é que eu voltei, né, de Curitiba, que eu nem vi a estrada. Tanto é que eu fiquei mandando foto e mensagem pro grupo. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Então eu motivei muito, na época, as pessoas que iam fazer a formação do grupo. Em outubro de 2019, nós lançamos o Grupo Conecta em Maringá, o primeiro grupo. E o Conecta, depois que eu fui presidente, eu saí da presidência e tem um diretor consultor que reporta todos os indicadores do grupo. Tem uma função o diretor consultor. E aí eu fui eleito, né? Eu pedi pro Vinícius também, né? Falei, Vinícius, se você quer indicar alguém aqui, eu quero que seja esse cara. E aí eu fui, já depois da presidência, ele já me colocou como diretor consultor e ao longo desses 5 anos eu virei diretor consultor do Conecta. Né? Uau, que então, demais. O Conecta tem uma história muito... que ele nasceu comigo e até hoje é um grupo que tem destaque nacional, mundial. E a gente se tornou por 9 meses o maior grupo da América Latina, com 127 membros. Então a gente se reunia todas as semanas para trocar essa referência. E o BNI transformou meu modelo de negócio. Transformou o modelo de negócio, que na época a gente quase era um clínico geral, na área empresarial mesmo. Mas aí a gente focou na assessoria jurídica. Nichamos, né? E agora o BNI novamente está trazendo uma inovação no meu modelo de negócio, que aí hoje nós estamos trabalhando com o M&A, que é a compra e venda de empresas, né? Então, o que o BNI fez hoje na minha vida profissional? Eu identifiquei um nicho de mercado, que é aquele empresário que trabalha mais de 20 anos, tem uma empresa sólida, fatura bem, só que não tem sucessor. O cara constrói a vida inteira e quem que é o sucessor dele? Ele vai tentar montar o filho, só que às vezes ele quer formar o filho como médico, às vezes ele quer fazer então ele não tem um sucessor. Eu vi esse nicho de mercado e a gente já faz advocacia empresarial, que é estruturar para diminuir a empresa de risco operacional. Então o que nós vamos fazer hoje? Por conta do BNI me deu essas ideias, para mudar de novo o modelo de negócio, que hoje eu consigo pegar uma empresa dessa, aumentar o valuation e vender, que é a melhor venda da pessoa da vida. E aí ele pega esse dinheiro e pode usufruir, em vez de fazer uma sucessão mal feita. Às vezes não tem um sucessor. E acabar com tudo. E acabar com tudo que ele fez a vida toda. Então isso me deu essa visão. E o que acontece? Onde eu vou atrás desses clientes? No próprio BNI. Então meu pitch hoje, que não é mais 1 minuto, é 25 segundos. É 25 segundos. Uau! E o pitch então as pessoas têm 25 segundos para falar o pitch. Então eu chego lá hoje e falo, olha, eu sou André Afonso, sou advogado empresarial, e se você conhece alguém, alguma empresa que tem uma dificuldade de trazer a sucessão, pede para falar comigo. Minha carteira de contatos e os membros que tem dentro do BNI, que não é só Maringá, que tem toda uma região, o país inteiro, pode me trazer cliente. Então isso gera negócios para mim. E eu movimento BNI também indicando negócios para os demais empresários que tem lá. Então, é uma ferramenta espetacular. O empresário que está fora do BNI está fora do acesso à informação, fora de prosperar o seu negócio e fora de também ter um crescimento pessoal. Porque ali você tem uma faculdade que você pode fazer para melhorar você, empresa, contatos. Então, é um mundo todo. E o último feito do BNI foi agora, os últimos 15 dias. Eu estava curioso, viu? Porque olha que interessante, gente. Estava com o Henrique, né, que é o meu parceiro de negócio aqui do iPromoveCast, que é o podcast da iPromove, galera. E daí nós estávamos conversando, falei, Taylor, a gente tem que chamar. Falei, cara, tem um nome aqui e tal. E daqui a pouco você me aparece. Passei na rua ali. Passou na rua aqui na frente de casa, né? Que é o seu caminho da roça, né? Da roça. E daí paramos, conversamos e tal. E daí falou assim, André, e daí? Porque, cara, semana que vem, acho que era na próxima semana, né? Semana que vem eu tô indo pro Havaí. Eu falei, como assim pro Havaí? Havaí. Me conta isso, né? Surfar. E daí eu falei assim, então você voltando, você vai contar isso no nosso podcast. Conversar. Olha que legal. O BNI, ele tem uma estrutura de reuniões semanais. Toda semana tem uma reunião. E o BNI tem regionais. A regional ela faz um fórum por mês, onde reúne todos os grupos de BNI. Porque hoje em Maringá tem 10 grupos BNI. Aí na nossa regional, que tem Paranavaí, Umuarama, Cascavel, imagina. É muita gente. Cascavel não pega. É Umuarama, Cianorte, Paranavaí e Campo Mourão. Então, eu posso fazer negócio fácil. Um clique aqui, eu consigo um empresário para você lá, de conexão, né? Então, nós nos reunimos todos os meses.
Depois, nós temos todo ano uma convenção nacional. Esse ano foi em Itu. Conheci Itu. Onde todos os empresários que fazem parte como membro de BNI foram lá para essa convenção nacional. Só que também tem a convenção mundial, porque o BNI está em 77 países. Caraca. Ele tem 40 anos, né? Ele nasceu em 1985, o BNI. E quem foi o fundador? Dr. Ivan Meisner, o nome dele. Ele perdeu o principal cliente. A história é assim, ó. Ele perdeu o principal cliente. Ele estava lá, tinha carteira de clientes e perdeu o principal cliente. Daí ele olha para a carteira de clientes dele e fala assim, mas todos esses clientes meus aqui veio por indicação. Peraí, eu vou me reunir com alguns amigos e perguntar para eles se eles não querem fazer indicações. A gente troca indicação. Eu tenho minha carteira de cliente, eu abro para eles, ver se alguém se interessa em fazer negócio com esses caras. E eu quero ver quais são os clientes que eles têm, ver se me interessa fazer negócio com eles. E esse núcleo começou o BNI em 1985. Uau, isso veio crescendo. Hoje é uma das empresas... E eu conheci o Ivan Meisner, né? Pessoalmente, inclusive, lá. Agora no Havaí. Então, todo ano tem a convenção global. Ano passado, por causa da pandemia, não teve convenções. 2021, 2022 não teve. 2023 teve na Espanha. E eu não tive a oportunidade de ir. Estava muito corrido, não deu para ir. Só que depois que o pessoal voltou de lá, que foi o pessoal do Brasil lá, eles voltaram, né? Malucos, malucos. Então, o próximo vai ser no Havaí. Mas, pô, no Havaí? Olha, de verdade. Às vezes a gente vai para os Estados Unidos, viaja para a Europa, não tá na lista lá de... Mas Havaí, lista de desejos de conhecer. Havaí, não, né? Não tá muito lá. Havaí é mais surfista, paradisíaco, não sei o quê, né? Beleza. Não tá quase nem no mapa. Se você olhar no mapa, são umas ilhazinhas. Muito louco. É Pacífico, tudo é lado. Mas tem terra aqui? Tem o Havaí. Aí, cara, o meu diretor executivo, Vinícius de Moraes, falou, olha, vocês precisam cumprir uma meta aqui. Se vocês conseguirem cumprir essa meta com o grupo de vocês, a gente vai pagar para vocês a viagem para lá. E o Conecta conseguiu atingir os indicadores que precisava. Eu também... Correu atrás, corri atrás, o grupo todo trabalhou, foi muito interessante. E aí eu pude ganhar essa viagem para o Havaí para participar da Convenção Mundial do BNI. É o maior evento de networking do mundo. Que eu falei, demais. meu, o que eu vou fazer lá, né? Vai vendo. O que eu vou fazer no Havaí? Tá. Qual a ideia que eu tive, Taylor? Na mesma semana que eu estava indo para lá, Maringá teve a grata surpresa de, pelo 4º ano seguido, ser a melhor cidade para se morar. E minha esposa trabalha no CODEM, o Conselho de Desenvolvimento aqui da cidade, a Juliana. Ela é uma outra pessoa interessante para você trazer aqui. Ela tem muita coisa para falar. A Ju... Já tô querendo trazer ela o mais rápido possível. E agora ela tá em alta, tá fazendo reportagem um monte de TV aí, porque ela falou do 13º e tal. Foi na CBN, várias televisões aí. Legal. E aí, eu peguei esses indicadores e falei, pô, cara, eu vou ter oportunidade de mostrar isso aqui pro mundo. A melhor cidade para se morar no Brasil, acima de 100 mil habitantes, é Maringá. Eu preciso fazer um material. Aí o CODEM tinha um material, eu pedi para um tradutor fazer a tradução dele, um material em PDF, e eu fiz um negócio maluco. Eu peguei um A4 e fiz um QR Code desse tamanho, escrito assim, The Best City to Live in Brazil. Uau! A melhor cidade para se morar em Brasil. Put your camera here. Aí tinha um QR Code desse tamanho. E lá se dá um crachá na hora que você chega na convenção. Você tem um crachá. O que eu fiz? Eu tirei o crachá e botei a A4 no peito. E eu ficava andando no meio da convenção com aquele crachá. Todo mundo, Taylor, chegava para mim e falava, o que é isso? Não, pega teu celular e olha. Daí ele colocava a câmera, vinha o material. O PDF, né? Ele olhava, falando, nossa, que cidade interessante. Posso te conhecer melhor? Aí eu lá pegava o WhatsApp da pessoa, mandei meu Power 101, que eu coloquei quem que eu era, daqui de Maringá, meu trabalho, advogado empresarial, faço a parte de M&A, de compra e venda de empresa, Então, quer dizer, o nível de network que eu cheguei lá, inovando dessa forma, que isso era um maluco, um crachá nesse tamanho no peito, eu me conectei com 245 pessoas, diretamente falando, trocando... A nível mundial. Mundial. Dessas 243, nós estamos falando de
lá estava confirmado 74 países. Dos 77, 74 foram. Eu não vou lembrar de cabeça, mas é Coreia, China, Itália, Espanha, Peru, África do Sul, Nigéria. Cara, desses 240, é tudo isso que hoje tem acesso aos indicadores de Maringá. Nossa. E, cara, esses indicadores são espetaculares. Fala da Cocamar, fala do aeroporto nosso, que é internacional, fala do nosso PIB, fala da qualidade de vida. Então, quer dizer, chamou atenção para a cidade. As fotos da cidade, possivelmente, né? Maravilhosa, tinha lá. E aí, meu negócio. E aí, o que acontece? Eu tô com uma demanda gigantesca por conta desse movimento que eu fiz lá, de chinês, indiano, e que querem fazer negócio com empresas aqui do Brasil. Tem umas 10 empresas, Patrícia, que querem montar negócios aqui e vão dar tudo. Eu só preciso da pessoa que está interessada em começar um negócio. Patrícia, temos que entrar na BNI, Patrícia. Entendeu? Pois já faz a minha inscrição. Para ver se o André, né, nos indica, né? Espetacular. Então, olha o acesso que o BNI me trouxe, né? Sim, fantástico. Nessa última semana. Fantástico. De ir para o Havaí, eu tive a oportunidade de conhecer o Havaí. Surfou. Surfei. Aí, ó. Tive a oportunidade. Uau. Não é aquele surf que você está imaginando. Claro. Mas é um surf, né? Né? Aquela prancha gigante e tal, para você se adaptar em cima e tal, mas foi uma experiência interessante que eu tive lá. E esse networking, assim, que vai reverberar, eu acredito que pro resto da minha vida. Principalmente esses contatos que eu fiz lá. Sim, claro. Agora. Que agora eu estou estruturando para poder retomar com eles. E como que tá seu inglês? E aí que eu ia falar, né? Esse é um ponto importante. Você que está nos ouvindo, vou olhar para a câmera agora. Isso, Mas nem olhei para a câmera. Olha. Qual é o insight que eu tive lá? Enquanto as palestras estavam acontecendo, que primeiro eu tive acesso às palestras, depois eu fui fazer network com as pessoas que estavam lá. Enquanto você está ouvindo, o que aconteceu de experiência comigo? Eu tenho um nível bom de inglês, um nível acima do mediano. Mas qual que foi a minha experiência real lá? O cara estava falando e eu, ação 1, ouvia. Ouvia, ação 1. Vai vendo isso. 2, eu tentava entender o que ele estava falando para botar no papel. Ouvi, entendi o que ele falou, ou alguma coisa que ele está falando. Ação 2. Ação 3, eu estava anotando o que ele está falando. Entendi, ele vai... Essa é a dica que ele me deu para o meu negócio. Essa é a dica que ele me deu para o meu grupo BNI melhorar os indicadores. Entendi. Ação 3. Ação 4. Vou ligar para o meu coordenador de mídias ou meu coordenador de afiliação, que essa dica que ele me deu, não sei o que lá. Então, quantas ações? No mínimo 4. No mínimo 4. O cara do meu lado, que era um americano ou que era um indiano, que não sei o que, ele ouvia ação 1 e ação 2. Ele já mandava o plano de ação. Então, quer dizer, nós que não temos o inglês da maneira correta e adequada, você começa a entender por que nós somos terceiro mundo, segundo, terceiro mundo. Porque o acesso à informação, na velocidade dos negócios, a pessoa passa na tua frente. E no mundo do empreendedor, você não pode perder o time. Então, aquilo me incomodou muito. Porque enquanto eu estava fazendo esses 4 passos, ele com 2 passos, ele estava na minha frente. Quer dizer, isso eu senti muito. A língua universal é o inglês. Não tem como. Então, se você é jovem... Não tem como. Essa experiência foi Se você impactante. é jovem e tem aí, tá muito folgado, muito tranquilo, perdendo aí 2, 3, 4 horas por dia, meu filho, baixa o Duolingo. Exato. Né? Começa a estudar em casa. Fora os conteúdos gratuitos. Fora os conteúdos Tem gratuitos na que internet. existem, né? O acesso à informação no inglês muda tudo. Então, quer dizer, eu senti isso e eu voltei focado que nós não temos opções. Essa não é uma opção para mim, não ter o inglês. Não é uma opção. Agora, vamos pegar uma persona próxima, com características que querem prosperar, querem crescer, querem avançar. O acesso à informação, o acesso a pessoas e a conexão que você pode fazer não é mais só bairrista, ela é mundial. O acesso está aí. Então, isso abriu a mente para mim e não tem como, por exemplo, eu retornar os negócios com essas pessoas que querem vir para o Brasil da maneira que eu tenho hoje. Eu tenho que ser mais qualificado. Eu já tenho uma estratégia. Eu peguei meu professor, que vai estar junto comigo nessas reuniões, tem que casar 3 agendas. Eu vou dar um jeito. Mas ele vai. Vou fazer. Mas eu vou me aperfeiçoar aprofundar no inglês. porque na próxima convenção, que já tem data marcada e já tem o local,
que eu quero me organizar para estar lá também. Onde vai ser? em Conta aí pra Sydney, Austrália. É outro lugar que, tipo, quem que vai para Sydney, Austrália, né? Só Pois Só para ver o Australia Open lá, quem gosta de tênis se vira. Mas vai ser lá e eu quero chegar lá, vai ser em novembro também, mesmo período, vai ser do... Você tem um ano, então, para melhorar a sua afiação em inglês, então, né? E treinar muito, né? Sim, claro. Mas eu quero chegar lá com outro livro de inglês, que eu tenho certeza que vai ampliar ainda mais as oportunidades que eu tenho de negócio. Quando eu digo assim que de fato o sucesso deixa pistas, é isso que o André trouxe para nós aqui, né? É você correr atrás de uma oportunidade. Esses dias eu estava conversando com o meu mecânico, ele falou assim, Taylor, eu não consigo mecânicos para contratar. O cara tem assim uma agenda que é insana e ele não consegue dar conta. Ele falou assim, e sabe qual que é o mais difícil? No passado, ele contando a história dele, eu fui numa oficina e fez parecido contigo, né? E falei assim, cara, eu quero aprender. Não, mas eu não tenho como te contratar. Não precisa me pagar nada. Eu quero aprender. E aprendeu. E, cara, ele foi por vários anos, né, gestor da oficina da Kimpai, né, que era Mitsubishi. O cara é Rally dos Sertões, ele que prepara os carros. O cara é muito bom, você entendeu? E isso que você falou, você buscou a oportunidade. Seja sendo mentorado, seja buscando e não deixando de lado as oportunidades que te apareciam, não tendo preguiça. Aí eu lembrei aquela máxima, né, de Salomão, vai ter com a formiga ao preguiçoso, né? Então, meu amigo, você que é adolescente, você que é jovem, cara, deixe de lado as coisas que te atrapalham, que te sugam, e dê foco. Vai fazer um exercício, vai buscar fazer uma atividade física ou um esporte. No seu caso, tênis, você gosta e vai bem. Eu lembro daquela vez que roubaram sua bolsa de tênis, lembra? Né? Levaram o tênis, a saquete e tudo mais, né? Divulguei para tudo quanto é lugar. Exato, né? E olha que interessante, né? Faça um exercício físico, se aprofunde nos estudos, busque um mentor, se apegue na palavra de Deus e não perca as oportunidades. Pois é. Que é o que você faz. E outro detalhe, esteja em movimento. Porque é muito interessante isso. Quando você se movimenta, as coisas acontecem, ou não é? Não, com certeza. Você estando alinhado com os propósitos de Deus para a tua vida, as coisas vão acontecer. Quando que eu ia ter uma oportunidade de, por exemplo, ir conhecer o Havaí e ainda ter conexões com o mundo todo através do meu negócio. Meu negócio vai, daqui para frente, vai mudar de status, de patamar. Já está em outro patamar. Não tem como. Sim. Porque assim, não tem como voltar atrás. Depois que você tem a expansão do acesso ao conhecimento, não tem como voltar atrás. Mas é as oportunidades. Então, estar alicerçado na vontade de Deus e ver que as oportunidades que foram por Ele abertas e não ser covarde e tá assim, concentrado não, mas você tá centrado. Centrado com você mesmo, com Deus, que a oportunidade que vai surgir daquilo, com certeza vai ser positiva. Que demais. E uma coisa interessante, André, assim, a gente vê o quanto todas essas ações que você tomou te levaram para a posição que você está hoje. Então, assim, é uma posição privilegiada, é algo que a gente percebe que você vai se tornando imparável. Né? Mas não de uma forma que a gente veja as outras coisas desmoronando. Porque hoje o que acontece? Uma das maiores dores que a gente vê, né, Teira, quando a gente vai nos treinamentos e aí a gente encontra pessoas do Brasil inteiro, você percebe que a pessoa está lá, ó, fatura 140 milhões no ano e no mês, meu bem. E o que acontece? Família toda destruída. Não. Né? E aí você olha e fala, cara, eu quero ser bem-sucedido, quero, mas eu também quero a minha família agora. Ou o cara tá destruído nos vícios, né? Aí ou o cara tá indo muito bem, tá indo super bem, mas aí não consegue, né, vencer coisas que todo jovem hoje tem dificuldade. Não consegue vencer pornografia, não consegue vencer... o mundo é muito atrativo. O jogo, passa a noite jogando. Aí você me diz, como é que você vai encontrar a oportunidade se de repente você paga a noite jogando? Mas daí você pode me dizer assim, não, Patrícia, mas... É só joguinho. Eu faço live jogando e esse é meu negócio e tal. Mas até quando, né? É uma coisa que vai te levar para o próximo
Então, hoje, nível, eu né? acredito que essa galera dessa faixa etária que está no momento de decisão precisa olhar para isso e pensar, primeiro, se eu continuar parado, eu vou ficar parado, né? Se eu entro em movimento, eu tenho mais chance de quem está parado. Na dúvida, aprenda inglês, né? Você não sabe o que fazer, aprende inglês. Combinado? E outro detalhe, você vai aonde você tem mais possibilidade de acessar alguma coisa, né? Por exemplo, eu sempre digo, cara, como é que você vai, de repente, né? Igual você citou aqui quantas vezes, né? Como é que você ia conhecer o Copegem se você não tivesse dado aquele passo de ir numa coisa que você nem sabia? Imagina. Porque, às vezes, não vai estar claro e evidente. Ter coragem, né? Essa questão que você está falando da estagnação é o seguinte, se você deixar seu braço, né, parado por muito tempo, Atrofia. ele vai atrofiar. O nosso corpo ele atrofia e a nossa mente também. Então, estar em movimento e da maneira correta, da maneira adequada, saudável, te deixa centrado. É isso que eu falei. Deixa centrado para que quando tem uma oportunidade, você avance. Só que assim, por mais que você queira comprar o mundo e fazer tudo as coisas acontecer, você tem que ter o centro para entender que é uma vida que está aqui, nós vamos passar, vai ter oportunidades, você vai errar, você vai acertar, mas se você não tiver uma base dentro de casa, se você não ter a família, porque hoje eu vejo que tudo aquilo que hoje eu tenho, conquisto, como você falou, às vezes pode se tornar imparável, mas eu tenho hoje uma consciência de que eu tenho um pai e a mãe que eu preciso honrar, preciso cuidar deles, eu preciso ter essa reverência para eles. Ficar brigados com ele é o mesmo que dizer encerra minha prosperidade, encerra dinheiro, encerra a administração das minhas coisas. Então eu tenho que estar bem com os meus pais, não para que isso aconteça, mas porque isso vai ser a consequência. Então eu preciso estar bem com meus pais para estar centrado e preciso constituir uma família que me dê suporte, porque todo esse movimento é o lado bom. Se a gente for falar dos desafios, das dificuldades, das ações que a gente fica lá esperando que um juiz, pelo amor de Deus, leia a minha petição e não dê para o estagiário dele ler, escrever, entendeu? Então todos esses desafios acontece, não é uma vida maravilha. Mar de rosas. Mas quando eu chego em casa, está uma família estruturada. Então, eu luto para que minha família esteja estruturada. Eu luto para minha esposa estar bem no trabalho dela. Eu luto para que a minha filha tenha as melhores experiências que ela possa ter. Então, assim, por quê? Porque na hora que eu precisar deles, eu estou cultivando. Eu só vou colher o que eu estou plantando. A colheita, ela é obrigatória. A gente vai colher. Agora, o plantio é opcional. Então, se eu planto dessa maneira na minha família, com os meus pais e de maneira adequada, quando vem essa oportunidade, eu estou centrado, eu estou forte, eu estou fortalecido. Então, eu volto no delay de 7 horas, vamos pôr, fraco, e acontece uma coisa que aconteceu essa semana, porque eu voltei e aconteceu um monte de coisa que não foram tão positivas, de tumulto, de clientes e coisas aconteceram ao mesmo tempo. Quando você tem essa base, você enfrenta de maneira mais tranquila e você supera de maneira mais tranquila também. Então, assim, eu ainda estou no meio do furacão, ainda não saí. Eu ainda vai mais umas 2 semanas. Principalmente também porque o feriado forense vai ser daqui uns 20 dias ainda. Mas, assim, eu estou centrado, mesmo voltando dessa experiência que eu tive e tendo que dar andamento àquilo que eu experimentei lá, as coisas estão acontecendo, então tá tudo borbulhando. Eu terminando aqui, eu tenho que ainda voltar para fazer um negocinho que eu ainda precisei fazer. Eu tenho que mandar um orçamento, inclusive. O cara me pediu para fazer um contrato para ele. E ele falou, eu quero um orçamento hoje, porque eu preciso aprovar amanhã. Então, saindo daqui, eu vou lá, mas onde eu vou estar? Num ambiente estruturado para fazer as coisas. Se eu não tenho esse ambiente estruturado, como que as coisas vão dar certo para mim? É difícil. Então, essa é uma outra dica poderosa. Estruture o ambiente em que você vive. Tem uma casa organizada, um lar organizado, um lugar de trabalho organizado. Você já foi num lugar de trabalho que é desorganizado? É ruim, você não vai prosperar, não vai ter clareza nas informações. Então, se chegar em casa, tem um lar organizado, um escritório organizado, limpo,
Eu vejo que isso são pequenos detalhes, mas faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Para dar conta, entende? Porque quando você está aberto para crescer, as oportunidades vão aparecer. Mas você tem que estar pronto também e equilibrado para enfrentar e superar os desafios. Deus não habita no caos, né? Não tem como. Não tem. E uma coisa que você falou também é uma realidade. A gente sempre fala ao longo desses anos que a gente vem trabalhando e fazendo, que eu sempre digo assim, uma máxima, né, que todos os nossos sonhos, eles sempre vão estar do outro lado do medo. Porque o medo paralisa. Paralisa. Mas quando você rompe com medo e vai com medo mesmo, aí a coragem nasce. Você é corajoso, né? Exato. Já dizia... Que você falou algumas vezes, né? Tem que ter coragem. Tem que ir pra cima, né? Coragem. Coragem. Eu pautei muitos dos meus desafios e minhas vitórias na coragem mesmo. De ir lá e enfrentar. Quando eu fui lá no Copegem, quando eu saí do meu zona de conforto, várias vezes eu saí da minha zona de conforto. Então, assim, é coragem. E essa nova fase empresarial que a gente está vivendo lá no escritório, que é o mundo da M&A, você imagina, né? A coragem que eu tenho que ter de falar para o cara que o melhor para ele não é formar um sucessor, é fazer a melhor venda da vida dele. Então, assim, eu vou entrar numa outra pegada agora, um pouco mais incisiva, né? Porque nós já fizemos isso. De maneira espaçada. Mas agora eu tenho sentido de Deus que é um negócio que ele está me atraindo para focar ainda mais nisso daí. Porque o núcleo, o que precisa fazer? Eu preciso avaliar essa empresa e para vender ela melhor, eu preciso melhorar processo, melhorar uma série de coisas que eu já faço. Então, o núcleo que eu já faço é isso. Eu só vou compor isso aí. Mas tem que ter coragem para fazer esse novo negócio, né? E a gente tem que estar renovando. Porque senão nós temos a inteligência artificial aí, nós temos uma série de coisas aí que vão contribuir ou às vezes nos deixar ultrapassados. Então eu percebi, e o BNI e esse movimento que eu sempre faço para não ficar parado, esse negócio, o modelo de negócio da Josete Afonso, ela tem que dar uma evoluída. E eu achei esse modelo de negócio vai ser o nosso próximo passo. Já tem cliente, já fizemos... A próxima alavancagem, né? Mas é a alavancagem que vai ser focada. Para isso, volta de novo a falar. Precisa ter coragem para assumir os desafios e seguir. E os riscos, né? Todos os riscos. Né? E o sócio, né? Sempre ao lado. O Gustavo, com certeza. Esse novo negócio vão ter mais sócios. Porque eu vou precisar de uma empresa de valuation, que eu já tenho. Vou precisar de um contador que precisa estar dentro da equipe, um tributarista específico que precisa estar dentro da equipe, alguém de RH, alguém de compliance, alguém de LGPD, sabe? É toda uma composição que eu vou fazer a melhora para a parte da venda. E a parte da venda tem que ter uma outra pessoa, que tem que ter acesso ao comprador, que tem que ter acesso a pessoas que estão interessadas no segmento. E então, nisso assim, o network é fundamental. Então, aí, olha só, para esse modelo de negócio funcionar, eu tenho o principal núcleo de acesso às pessoas para poder indicar. O próprio BNI. Sem dúvida. Percebe? Então, por exemplo, eu chego na empresa, como é que eu vou vender essa empresa com esses ar-condicionado tudo torto? Eu sei o especialista em ar-condicionado para trazer, para fazer uma melhora aqui. Ah, olha, o teu turnover tá horroroso nesse negócio. Ninguém vai comprar a tua empresa desse jeito. A gente tem que melhorar o turnover desse negócio. O que está acontecendo no teu RH? Entender, trazer um especialista do BNI para entender o RH e melhorar a empresa do cara. Então, assim, todas essas questões, o que eu quero dizer? Há que se ter um núcleo de pessoas, uma equipe multidisciplinar para entregar o começo, meio e fim desse trabalho. E é onde que eu estou movimentando isso? O próprio BNI vai trazer os núcleos das pessoas. Ou seja, você está sendo abençoado e ao mesmo tempo está abençoando. Todo mundo que muito legal disso, isso aí. Né? Todo mundo vai fazer parte disso. Eu sei que você ouviu aqui vários termos novos, né? M&A, IBNI e tudo mais. Mas o que eu deixo aqui para você que me chamou a atenção e, de repente, nós três podemos partilhar, né? Sem dúvida. As 3 palavras que mais me chamaram a atenção. Coragem, conexão e ousadia. Porque coragem é diferente de ousadia. Você pode até ter coragem, mas a execução depende de você ser ousado. E eu estou vendo alguém aqui na minha frente que conseguiu essas 3 coisas e hoje pode estar contando aqui uma história para poder ajudar você a, de repente, tomar essa decisão que está faltando aí na tua vida. É isso aí. Eu espero que tenha sido produtivo, tenha valido a pena. Para mim, valeu muito a pena ter uma experiência de contar a minha história, relembrar algumas coisas que eu estava até esquecendo e talvez inspirar alguém
para que possa tomar uma atitude, uma coragem, ser ousado e, principalmente, se não fosse Deus ter entrado na minha vida e eu dar valor a isso, quer dizer, manter isso ativo durante toda a minha trajetória, tudo isso seria em vão. Pode ter certeza que eu não estaria aqui contando uma história que até aqui é de muito sucesso e se eu continuar nesse caminho, vai continuar tendo sucesso. Tem um núcleo chave para tudo isso. A submissão da vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. Que demais. Gente, olha... As expectativas. Quando eu digo que a gente vai trazer pessoas que são, assim, muito mais interessantes do que nós, né? Do que eu, né? Você é maravilhosa, né? Mas você que é sobre isso, galera. Se você gostou desse papo, o que eu digo para você? Entra lá, assine o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber e seja um canal de bênção. Compartilhe, se você gostou, compartilhe isso para mais pessoas. Pessoas que estão precisando tomar uma decisão. Exatamente, né? Porque nós queremos de fato, assim como você está sendo, a gente quer ser, através do nosso canal, um canal de bênção para vocês na sua vida. Então se inspire, veja nessa história do André. André, fantástica a sua história. Obrigado. Eu já gostava de você, mas ainda agora muito mais através de tudo isso que você contou. É bom conhecer as pessoas. É muito bom. Eu gosto de gente, né? Eu sempre digo, eu gosto muito de gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de sentar, uma roda de negócios. É muito bom, é muito bom. Então, um bom exemplo aqui como mentor, né? Se inspire na história dele e não tenha dúvida, porque se você fez a diferença, você está fazendo a diferença, é porque Deus te chamou e Deus... E como você colocou, Deus já sabia de todos os detalhes desde o princípio. Com certeza. Então, se você está vendo... Se submeta à vontade de Deus. Se submeta. Submissão, né? É uma palavra aparentemente feia agora, né? Mas se submeta, porque a submissão vai fazer com que você se torne muito e muito melhor. Só um detalhe, Patrícia, você falou que eu trouxe muitas informações ou palavras que possam ter alguma dúvida. Quero deixar meus contatos aqui. Por favor, faça isso agora. Principalmente meu Instagram, para a pessoa poder me seguir. Ali eu posto muitas das coisas do meu dia a dia. Não é um Instagram pessoal, ele é misto, né? É pessoal e profissional também. A gente está montando agora, está finalizando esse mês o novo site da Josete Afonso, voltado a essa área do empreendedorismo, de advocacia empresarial, de compra e venda, de M&A. Mas meu Instagram é André, @ André _Afo. Não tem Afonso, então eu consegui só o Afo. André _ Afo, tá? E meu contato vou deixar à disposição aí de vocês, depois vocês divulgam aí. Na descrição do vídeo. Eu fico à vontade. Às vezes alguém quer, quero conversar com você, quero entender melhor, quero saber mais de BNI, quero saber desses contatos. Ou eu tenho já uma indicação boa para você. Então, diga aí. Faz negócio. Né? Alguém tem uma boa indicação para mim, gostei. Meu pai está querendo vender empresa, alguma coisa tem acontecido do direito, preciso de você, estou à disposição também. Show. Maravilha, Poxa, gente. Que legal. Muito obrigada pelo seu tempo, espero que tenha sido bom para você, foi muito bom para nós. Para nós foi maravilhoso, né, Patrícia? E é isso aí, até a próxima, a gente se vê. Valeu, galera, um abraço a todos vocês. Tchau. Amigos, um beijo no coração e nos vemos na semana que vem, que eu vou dizer para você, gente, nós vamos trazer uma galera aqui que são especialistas em IA. Os caras são bons. Uau. Então, se você tem o desejo de conhecer um pouco sobre essa realidade da inteligência artificial, venha, assista o próximo episódio que vai estar demais, tá bom? Beijo no coração e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.